Boa tarde a todos, a todas e a todes. É um prazer recebê-los aqui no mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal sobre os livros da Alameda. Tantos livros legais que a gente publica toda semana e todo mês, enfim, a gente chama autores que são novos autores da Alameda, ou que a gente quer retomar um assunto que às vezes está na ordem do dia, ou é um livro que a gente gosta muito e tal. E aí é um prazer conversar com os autores da Alameda sobre os livros que eles publicam com a gente. Então, para mim é uma alegria, porque eu encontro esses livros primeiro bem no comecinho, quando a gente está ainda vendo os originais, e depois nas revisões, e depois acompanha o processo de edição. Então, agora, na hora de falar com o livro pronto sobre os autores, é sempre uma alegria. E hoje eu recebo o César Braga Pinto, autor tanto do Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris, como Poses e Posturas. Ele é professor da Northwestern University, uma universidade perto de Chicago, desde 2010, e um autor muito querido nosso, em que acompanhou muito de perto o processo de edição do livro, e que a gente tem muito orgulho de ter esses livros na editora, porque são livros fundamentais tanto para a crítica literária, quanto para a crítica literária do século XIX, não preciso falar que eu adoro o século XIX, como para a gente pensar esses estudos queer e estudos LGBTQIA+. Então, é um prazer receber o César, a gente vai rolar a vinheta e ele já volta para a gente começar a conversar. Oi, César, tudo bom? Olá, Joana, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal, e obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. E, antes de mais nada, já quero agradecer a Joana e todo o pessoal da Alameda aí por publicarem não um, mas dois livros que eu organizei nesses últimos anos. Então, estou muito feliz. César, a gente também está feliz com ter você na Alameda. Mostra o Poses e Posturas, que eu deixei ele na editora e eu estou fazendo a live de casa. Sim. Ah, mas pra cá. Ah, eu adoro esse livro. É tão legal. Gente, sério, eu recomendo muito. E os artigos são de um refinamento intelectual, assim, de crítica literária, que é muito importante para a gente ter hoje em dia no país, assim. Então, foi um desafio fazer dois livros seus, né, organizados por você nesse último ano, e ao mesmo tempo foi uma alegria enorme, porque os dois são muito importantes. E sei que eles já nasceram clássicos, na verdade. Por isso que é legal. Então, eu queria que você contasse um pouco a historinha deles, tanto do O Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris, que saiu antes, quanto o Poses e Posturas, que são complementares, eu acho, assim. De fato, eles são complementares. Então, vou começar a falar com Poses e Posturas, e o subtítulo dele é Performances de Gênero e Sexualidade na Literatura Brasileira entre 1850 e 1950. Então, trata um período aqui de 100 anos. Os capítulos aqui desse livro, eles foram escritos separadamente, algumas vezes por encomenda ou por uma chamada de trabalho temática de alguma revista, e que, pouco a pouco, eu fui vendo que eles tinham muita coisa em comum. E daí eu resolvi reuni-los em um livro, e reescrevi ao mesmo tempo, tentando puxar alguns fios condutores aqui e alguns temas. E daí eu me dei conta que essa questão da pose e da postura ela aparecia em todos esses textos, em todos esses ensaios, e eu trabalhei um pouquinho disso, então, sobre isso na introdução. E esse termo, pose, principalmente pose, vem de uma crítica argentina que viveu nos Estados Unidos e morreu ano passado, chamada Silvia Molloy. E ela tem um texto muito importante que se chama Políticas da Pose.
e que me influenciou muito de certa maneira. Então, mesmo às vezes inconscientemente, eu vi que eu pensava a partir dessa questão da pose. E o que é a pose? De certo modo, e daí entra muito já um dos capítulos aqui, quando eu trabalho com o João do Rio e a recepção do Oscar Wilde no Brasil. Então, o Oscar Wilde é uma questão que a Silvia Molloy trabalha justamente a partir de uma frase que foi acusada, que a polícia, digamos, usou para condená-lo, que era acusando de fazer pose de homossexual. O que significa fazer pose de homossexual? Ou você é homossexual, ou você faz pose, mas todo mundo que faz pose é homossexual? Tem um pouco essa questão que confunde um pouco. E ela trabalhando no fim de século, na Belle Époque, o que em espanhol se chama modernismo. Modernismo, para eles, é uma outra, é mais o nosso simbolismo panasianismo e decadentismo. Então, alguns desses autores queriam imitar Oscar Wilde, porque isso era um símbolo de modernidade. Então, toda a questão da pose que o Oscar Wilde fazia, eles queriam também imitá-lo nessa pose. No entanto, eles sentiam uma grande homofobia e se encontraram nessa questão se eu fizer pose, eu sou homossexual, mas eu quero fazer pose para ser cosmopolita que nem o Oscar Wilde. Então, eles entraram no final, num certo conflito interno e pouco a pouco, deixaram de lado a pose e começaram a insistir no que eu estou chamando aqui de postura, ou seja, numa certa autenticidade mais masculinizada e que seria, digamos, um nacionalismo mais viril, ao invés dessa literatura onde que era de pose meio afeminada, meio que então também acontece no Brasil. Agora, no Brasil, curioso é que, ao contrário do modernismo hispano-americano, esses autores, ou pelo menos o João do Rio, era considerado pelos outros homossexual. Então, a pose dele, ela combina os dois. E ele fazia muita pose, como sabemos, ele gostava de se vestir, de imitar Oscar Wilde, traduzir Oscar Wilde, etc. Então, isso para começar um pouco assim o geral do livro. Daí, se você quiser, eu posso entrar nos capítulos especificamente. Entra nos capítulos, que é super legal. E na parte, porque eu achei que o livro tem esse balanço entre, justamente por isso que o título é muito interessante, que é entre a pose e a vida do próprio escritor. Então, na última parte que eu falei que é interessante, é a história do Mário, né? Mário ser ou não ser homossexual, que era um tabu na literatura brasileira, não se torna mais um tabu, enfim, várias coisas eram tabus na literatura brasileira e hoje são assumidas, né? O Machado de Assis como negro, mesmo o Mário como negro e homossexual, enfim, são tabus que caíram por terra nos últimos anos, mas que também às vezes é um pouco difícil de mexer nesse vespeiro, não é mesmo? Isso. Não, eu fico feliz que você faça essa pergunta dessa maneira também, porque justamente nesse limite entre o literário e o que antes se chamava, e algumas pessoas ainda se chamam de extraliterário. É um limite que não é fácil de delimitar, mas de entender onde começa um, onde começa o outro. Assim como o autor e o narrador, muitas vezes, ou o poeta, há uma diferença clara, mas o limite não é sempre claro, seja pela autoria, pela escrita ou pela recepção. Quando a gente lê, a gente associa com um autor também. Então, isso está muito contaminado. E é uma questão que eu venho discutindo e talvez brigando um pouco com certos críticos desde o meu livro anterior, que é A Violência das Letras.
onde, principalmente num capítulo onde eu falo sobre o Raul Pompeia, porque essa discussão em relação ao Raul Pompeia, ela aparece muito tempo. O Roberto Schwartz queria fazia uma crítica do que se chamava, então, na época, o biografismo, essa questão. Mas, agora, o que eu digo também é que a biografia sempre esteve lá, mesmo com esses críticos que dizem que não é importante, eles, volta e meia, por exemplo, no caso do Carlos Drummond de Andrade, todo mundo fala que ele era funcionário público. Por que funcionário público pode e a sexualidade não pode? Tudo é questão biográfica, mas ninguém nunca reclamou do funcionarismo público do Drummond ou de outros escritores. Então, mas quando vida, por exemplo, da vida da Clarice Lispector nos jornais e revistas. Todo mundo fala, né, mas não pode falar da sexualidade dos escritores. Interessante, né? Exatamente. É uma porta que nos pode abrir, às vezes, parece. Exato. E no caso da Clarice, falam até da fisionomia dela. Um pouco bruxa, não sei o quê. O que isso tem a ver com a escrita? Tem ou não tem? Bom, tem e não tem. Então, é uma questão que eu acho que eu gosto de provocar um pouco, porque e tentar misturar um pouco essa questão sem simplificar ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho plena consciência de que o narrador não é o autor exatamente, mas não estão também não são independentes, como às vezes nós queremos separar, porque isso seria impossível, certo? Eu achei também, por isso que eu falei que foi muito bem costurado, porque é o que você disse, não é um negócio que automaticamente a vida influi na própria escrita do autor, mas, ao mesmo tempo, a vida do autor influi no que ele escreve. Então, você costura isso de maneira muito fina nesses vários personagens do Poses e Posturas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Sim. Sim, então, porque também são autores que eles mesmos misturavam as coisas. Então, bom, no caso do João do Rio, que eu comentei, que está no centro do livro, de certa maneira, e que ele fazia tudo era ficção, era pose, era tentar fazer a vida dele não dá para separar da escrita dele, porque ele é em grande parte cronista e tentava fazer essa imagem dele cosmopolita, meio complexa. Então, a própria sexualidade ele trata em algumas crônicas, e o livro principal dele de contos, o Dentro da Noite, que é o único de ficção mesmo, é todo sobre o que se chamava na época perversões sexuais, então, o que a gente está chamando agora de dissidências sexuais. Então, são algumas taras, desejos que não são tão normativos. Então, ele sempre esteve interessado nisso, e desde o início. Em outro caso que eu penso também que daí de uma maneira um pouco diferente, e outra vez partindo do Raul Pompeia, é um capítulo que se chama Suicidas, e que é Raul Pompeia e seus herdeiros. E ali eu comecei a pensar um pouco a questão do suicídio na literatura, mas também autores que se suicidaram, começando com o Raul Pompeia, que se suicidou na noite de Natal, na véspera de Natal, e depois então comecei a procurar outros, fiquei muito interessado nisso, porque eles faziam também do próprio suicídio um espetáculo. Ele manda uma notícia para os jornais dizendo em nome de minha honra, certo? Então, antes de suicidar. Um outro autor que é muito pouco conhecido é um teatrólogo chamado Roberto Gomes, contemporâneo de João do Rio, e provavelmente também homossexual, claramente homossexual, e que se suicidou na véspera de Ano Novo. E daí tem um outro escritor, um pouco mais tarde, dos anos 40, 50, chamado, um poeta que eu descobri um pouco mais tarde, chamado Reinaldo Bairão, que escrevia
só sobre suicídio, sobre a morte, e acabou se suicidando durante o Carnaval. Então, essas datas, essas performances, tem alguma coisa de artístico também na maneira como eles narravam a vida. Agora, não quero parecer ou idealizar o suicídio de alguma maneira, e que eu tenho plena noção de que é um problema, e principalmente do suicídio entre homossexuais. Então, não quero deixar de alguma... Mas, ao mesmo tempo, essa ideia do suicídio, ela me ajuda a pensar na literatura esses autores queer, ou seja, autores que não estavam interessados em deixar um legado, de deixar filhos, de deixar uma tradição, de que queriam acabar a vida de alguma maneira, ou a obra literária de uma certa maneira. Então, ao contrário da tradição, digamos, da formação da literatura brasileira, de que tem todo um sistema, que uns se referem aos outros, geralmente homens, não sei o quê. Então, eu estou interessado nessa dissidência na história literária mesmo. Então, menos do que necessariamente na vida. Ô César, e esse outro livro, O Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris, ele é uma seleção de textos da literatura brasileira, e acho que também por isso, tanto o seu livro de ensaios, acho que coloca de maneira, como já falei, né, muito boa essa teoria queer e a vida dos autores e tal, de maneira muito fina e sensível. A seleção que você fez aqui, no Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris, de livro, de escritos, contos, crônicas, né, que é muito interessante. Conta como começou a ideia desse livro e como ele se cristalizou neste livro aqui, e como ele também é uma coisa, olha quanta coisa, como ele é uma coedição com a universidade aí. Sim. Bom, esse, de certa maneira, é uma longa história, de que, antes disso, eu co-organizei com o Helder... O Helder Gard, isso. professor da USP, né? Não, o professor Helder... Agora esqueci o nome do rapaz. Já volto. Mas o livro Dissidências, que são 2 volumes, e que eu pego daí poesia, trecho... Então, a gente trabalhou muito próximo, tentando procurar, isso foi durante a pandemia, e de longe, trechos que citavam. Mas daí eu queria ampliar isso, eu queria histórias completas, contos, eu não queria ficar buscando... E um livro que tem uma vida própria, digamos assim, enquanto que você pode sentar e ler inteiro, ler os contos. O outro acabou ficando mais um livro de referência. Então, aqui é um longo processo de pesquisa, e que daí também tinha saído recentemente por essa editora do Instituto Internacional de Literatura Ibero-Americana. Saiu em 21, organizado pelo Daniel Baldestan, a Cláudia Salazar e Ricardo Vasquez, uma antologia parecida, chamada Vidas Escandalosas, numa série de sexualidade chamada Série S. E eles me propuseram, então, também, de por que você não organiza... Então, essa era de literatura hispano-americana ou latino-americana, incluía alguns brasileiros, mas... Então, o Helder Thiago Maia, é isso? Isso, o Helder Thiago Maia. Desculpa, aqui estou com muita coisa na minha cabeça. Tudo bem. Muitos nomes. Não, então, o Helder agora está em Portugal, dando aulas em Lisboa. E a gente trabalhou muito próximo. Então, com essa nova texto, com essa nova antologia, o que eu quis fazer, justamente, em primeiro lugar, contos, textos completos. Em segundo lugar, eu quis expandir um pouco a ideia de dissidência, ou seja, dissidência sexual, não somente homossexualidade, mas então tudo que se tratasse de alguma coisa que fosse, na época, principalmente no final do século XIX, considerada perversão.
Então, que é o que chamamos hoje de dissidência, mas de que seja, então, taras por perfumes. Então, por exemplo, tem uns casos muito surpreendentes, por exemplo, da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora tão bem comportada, em geral, e que tem um então, dona de casa, né? Exato, doméstica, assim, tem um conto sobre uma vampira, e literalmente vampira, ela tinha tara por sangue, e tem outras histórias de sangue, de gente que quer se cortar, então fiquei muito interessado nessas, e desde o Machado de Assis, do sadismo, da causa secreta, e, e outros tipos de, digamos, de dissidências no desejo, digamos. Então, eu tentei incluir e ampliar um pouco esses personagens e essas histórias. E a outra coisa característica desse livro e da minha abordagem aqui é que, por um lado, eu pego autores canônicos, mas, ao colocá-los dentro desse contexto, eles ficam um pouco esquisitos, ou chama atenção para uma tradição ou para uma que normalmente eles não pertencem. E o exemplo seria, começando com o Machado de Assis, mais tarde o Graciliano Ramos, que tem uma fama de ser muito homofóbico, né, ou pelo menos nos textos dele, e acaba com a Lígia Fagundes Telles. Então, isso são... e no caso da Lígia Fagundes Telles, é um texto muito do primeiro livro dela, que ela renegou, e ele nunca mais foi publicado. E se chama justamente Tara. Só agora, com a morte dela, que eu consegui os direitos, e é a primeira vez que ele é publicado. Então, não, claro que, em termos de qualidade estética, ele não vai se comparar com os textos mais tardios dela, mas ele tem interesse nesse contexto. Então, é isso que eu quero chamar a atenção um pouco desses autores canônicos. Por outro lado, tem um grande trabalho de pesquisa de procurar autores que ninguém conhece, inclusive o que dá título à antologia. Então, é um conto chamado O Homem que Passou por Baixo do Arco-Íris, de um escritor baiano, exatamente, de um baiano chamado Martins de Oliveira. E esse conto saiu no jornal. Também é um escritor que fazia textos regionalistas sobre o sertão, e ele mas ele é do interior da Bahia, Barra do Rio Grande, que é a cidade na Bahia. E daí ele publicou esse texto no jornal de que é uma pessoa do Amazonas que vai para o Rio de Janeiro, e é uma mulher, e que daí alguém passa na rua e reconhece do Amazonas, mas como homem. Então, ela tinha mudado de gênero, mudou para o Rio de Janeiro e mudou de gênero. O conto, a história, ela é muito violenta, porque daí tudo se passa na polícia e obrigam ela a tirar e assumir que é homem, e tem de uma grande violência, mas é de muito interesse também, ao mesmo tempo, porque também se diz que se baseia num caso real que aconteceu lá na Barra do Rio Grande. Inclusive, o pessoal do Jornal da Bahia, que fez uma história bacana recentemente sobre esses casos, eles foram até lá e tentaram descobrir detalhes sobre essa história, acabaram não conseguindo, mas e acabaram fazendo uma história para o jornal de outros casos de transexuais na Bahia, ou transgêneros, digamos. Então, esse é um caso, por exemplo, que eu duvido que alguém conhecesse esse conto, e como há muitos outros, Newton Beleza, alguns autores que Cassi Cordovil... Eu tenho uma ideia, assim, de que quando você caça e encontra esses textos nos jornais ou em outras antologias que, às vezes, são microantologias que ninguém conhecia, etc. e tal, ou que não conhecia um aspecto daquele escritor, como do Machado ou da Júlia Lopes de Almeida, você se torna também um autor, né? Porque trazer esses textos à tona
também é uma maneira, é uma autoria, né? Eu acho, eu entendo desse jeito, porque sou editora também, então eu entendo um pouco desse Claro, jeito, a né? editora também é uma autora que faz um recorte e coloca uma coisa lá fora para as pessoas lerem. E o editor também é esse recorte, é uma leitura, né? E a Fazemos uma pesquisa leitura, também, né? e a pesquisa e a leitura do cânone. Agora, uma coisa que assim, que eu gosto de sempre dizer é às vezes do privilégio da posição em que eu me encontro, de estar numa universidade americana, onde tem certas facilidades de encontrar esses livros, porque, por incrível que pareça, esses livros que às vezes no Brasil seria dificílimo de encontrar, mesmo na Biblioteca Nacional, às vezes, aqui, como existe convênio entre todas as bibliotecas universitárias, eu peço, eles me mandam e chega em uma semana livros raríssimos que só tem uma edição por aí perdida e daí dá para eu pedir esses livros, dou uma olhada, não serve, daí devolvo no mesmo dia se não acho nada. Então eu passei muito tempo pegando muito livro, estava cheio de livro em casa dessas várias bibliotecas do país. Então existe um pouco dessa facilidade que É eu um privilégio, nossa, é maravilhoso essa facilidade que vocês têm aí. Nossa Senhora, de pensou? fato um privilégio, e é uma pena que no Brasil a gente ainda não tenha isso, e muito Mas pelo está contrário, longe de tudo. a biblioteca, mesmo presencialmente, é um sufoco, às vezes, né? Vai fazer isso na Biblioteca Nacional, é 3 livros de cada vez, e daí É, vai, não pode ter papel, não pode ter caneta, não pode ter isso, então, tirar foto. não sei o quê, né, é ruim, É, é ruim. então, É. quer dizer, não vamos também só menosprezar no Brasil, porque também a digital, a hemeroteca digital é um luxo. Que nos salva a todos, né? Eu todo dia agradeço a Hemeroteca Digital de tão legal que é. Exatamente, Eu porque vou não todo tem dia aqui lá ver nada nos alguma coisa. Estados Unidos. Meus alunos que trabalham com a América Hispânica, com o resto da América Latina, não tem nada parecido. Então, a gente é muito mais rápido em encontrar coisas com palavras-chave. Então, me ajudou muito e, claro, precisa da gente também da esperteza de achar a palavra-chave também, porque fazer Olha, a busca certa, é, porque você pode perder muito tempo com isso também. é. E quanto tempo demorou a pesquisa? Tanto de um quanto do outro, mais ou menos? Olha, Porque são dois livros grandes, né? sim, então, para antologia demorou uns 3 anos, talvez. Algumas coisas que já estavam no. Quer dizer, algumas coisas estavam já no fundo da minha cabeça, outras eu aproveitei da antologia anterior. E, então, mas assim, para sentar e organizar, foram uns 2, 3 anos, tem a digitalização e tudo. Foi tudo durante a pandemia, né? Foi a partir da pandemia que tudo isso aconteceu, preso e daí em frente ao computador. E você tem um texto preferido, tanto num como no outro livro? Olha, bom, então a gente acabou não falando muito sobre o Mário de Andrade. Vamos falar mais do Mário, que eu gosto desse assunto. No Poses e Posturas, então tudo começou. Eu gosto muito da parte do Mário de Andrade. Eu acho que é um momento em que eu sou mais sincero. Eu acho que quem for ler vai ver uma voz ali que é muito profunda. Não sei se você sentiu isso, Joana, lendo uma coisa que eu falo, que é o momento que eu falo sobre sexualidade propriamente dita, porque na primeira parte do livro eu trato de sexualidade para tratar de outras coisas, racismo, masculinidade, guerra, etc. Aqui é realmente sobre sexualidade que eu estou falando, e foram 3 artigos que eu acabei juntando, 3 ensaios, e que começou com um convite para aquele livro Modernismos, para as comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Sinceramente, assim, modernismo
nunca foi uma coisa que eu tinha muita vontade de escrever sobre os modernistas, assim, gosto de ler, mas eu não sou um fã assim de antropofagia e Você é tudo. um fã do século XIX, não é? Como eu. Então, eu estou olhando mais para trás e até a virada do século, e eu chamo de É, século, chamamos o longo século XIX, que vai até isso, 1922, né? isso. E isso é o que eu gosto e que me fascina e que me surpreende. Então, nunca tinha assim, mas daí me chamaram para escrever, e daí uma das coisas que eu faço é primeiro mostrar que o Mário de Andrade tem uma relação com esses escritores, inclusive João do Rio, que ele gostava e elogiava. Então, tirar ele um pouco da coisa da antropofagia e colocar ele numa outra tradição. Eu gosto disso. Então, agora eu quis criar um outro Mário de Andrade para a gente aqui. E, e a primeira coisa que eu fiz é olhar um pouco a crítica e como é que a crítica justamente excluiu o biográfico e a questão sexual dele da crítica e dos arquivos também, que se conhecemos. Né? Agora, o que aconteceu é que, quando eu apresentei o texto e teve o lançamento do livro Modernismos, e foi durante a pandemia, e foi uma live, assim, começaram a falar: finalmente estamos tirando o Mário de Andrade do armário. Daí eu me senti mal, como eu acho que o Mário de Andrade teria se sentido mal também. Que e me fez pensar o que é que está me incomodando nessa ideia de vamos tirar o Mário do armário e expor. Eu acho que a gente não tem muito a ganhar em fazer isso, porque, de certo modo, é limitá-lo também é, e deixá-lo constrangido. Ele era uma pessoa muito fina nos modos e no social também. Então, ou seja, tirar do armário é colocar no armário outra vez. Uma coisa. Então, o que eu queria mexer é na complexidade da maneira como ele lidava com o sexo e com a sexualidade. E é isso que me interessa. Ou seja, não o que a gente tem a ensinar para o Mário, mas o que a gente tem a aprender com ele. Porque essa questão de tirar ele do armário parece um pouco dar um pito nele, dizendo assim: você, Mário de Devia Andrade, ter sido militante, né? ele é enrustido, a gente tem que tirar ele do armário. Não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é ler o Mário de Andrade e ver o que existe ali em termos de sexualidade, o que é bonito, interessante, complexo. E, para dizer a verdade, o Mário de Andrade nunca teve vergonha de falar de homossexualidade. Se você procurar bem, ele fala, ele é o primeiro a falar do Raul Pompeia, do Aloysio, do Álvares de Azevedo, está em todo lugar. Então, essa coisa de tirar ele do armário é como se ele tivesse fingindo alguma coisa. Ele nunca esteve. Agora, ele esteve circulando e negociando uma sociedade homofóbica. Isso estava de jornais, insultos e tudo. Mas é essa complexidade, é dentro dessa constelação que eu quero ver. E não simplesmente dizer, temos um Mário de Andrade gay. Para mim, não é o suficiente. Ô César, queria que você convidasse os leitores, instigasse eles a procurar coisas no livro. O que você falaria para os leitores? Venham, o que vocês querem ver aqui? Olha, eu acho que, bom, então, justamente, no Poses e Posturas, um pouco disso tudo, ler com essa questão do Mário, procurar isso, mas procurar também um escritor como Joaquim Manuel de Macedo, no Mulheres de Mantilha, um texto que eu trato com um autor meio perdido, não tem tanta coisa sobre ele, mas que é um autor delicioso, de certas maneiras, e Adorei. escreveu muito. E justamente para quem trata de moda também, então é riquíssimo, né? Nossa, E, aquele texto dele, a Rua do Ouvidor, a Pequena Feiticeira de Paris, adoro totalmente. Acho muito super legal. legal. Então, Zé É. Macedo. Quanto ao
a antologia, eu até ia. Eu queria chamar uma atenção, então, não é à toa que o livro começa com um texto de Machado de Assis, chamado As Academias de Sião. Também é um texto. O que eu queria chamar a atenção é que as pessoas costumam, quando falam de sexualidade, olham para o conto dele, Pílades e Orestes, porque é uma amizade que tem uma certa força erótica, mas mas é uma relação de dominação, e eu tento diminuir um pouco a importância queer desse conto, digamos. Enquanto esse Academias de Sião é realmente extraordinário, surpreendente, e por isso que eu começo em termos do que é o gênero. E as teorias de gênero contemporâneas, porque o conto começa com essa pergunta, e veja o quanto que ela é moderna. A pergunta por que é que há homens femininos e mulheres masculinas? Olha que pergunta moderna. Que pergunta é essa, hein, gente? É uma pergunta que toda a teoria queer da masculinidade feminina, da feminilidade masculina, toda está hoje estamos discutindo. E o Machado de Assis coloca isso num texto um pouco de ficção científica, que é num país do Oriente, e que essa questão, por que leva praticamente a uma guerra civil na sociedade? Porque o fato é que havia um rei que era um pouco afeminado. Ele não gostava, digamos, ele não queria saber de guerra, ele não queria saber de poder. Então, enquanto que uma de suas concubinas, que é a primeira concubina, era uma mulher masculina. Então, houve todo um debate em que, digamos, havia várias academias, 5 academias, 4 ou 5 academias de Sião, que começa essa disputa. Será, então, qual é a resposta para isso? E a questão a que se chegou bom, talvez a própria alma tenha gênero, ou seja, talvez exista almas masculinas e almas femininas. E existe uma alma masculina num corpo de mulher e, às vezes, existe uma alma feminina num corpo de homem. O que é uma questão que também, muitas vezes, em estudos trans ou sujeitos trans, indivíduos trans, hoje em dia, pensa, bom, eu sou uma mulher no corpo de um homem, ou vice-versa. Essa questão é muito debatida e não sei o quê. Agora, e não vou contar toda a história, mas tem o meu momento favorito dessa história é quando... porque o rei tenta essa questão, bom, a alma tem gênero ou a alma não tem gênero? E fica uma grande discussão. A rainha, então, chega para o rei e fala assim, e você? O que você acredita? Tem ou não tem? A alma é sexuada ou não? Então, ela pergunta, mas então, em que é que Vossa Majestade crê, se não crê em nenhuma delas? E ele responde, creio nos teus olhos, Kinara, que são o sol e a luz do universo. Eu acho isso lindíssimo, porque, gente, vamos parar de se preocupar com isso, com essa questão, vamos pensar na beleza, mudar o assunto. Eu acho que é extraordinariamente revolucionário isso. Isso em 1850 e pouco, 1884 que ele está escrevendo. Imagina, mais de 100 anos atrás. Então, eu acho que ainda é o meu momento favorito da antologia, e é por isso que eu começo a antologia com esse conto. Lindo, lindo. Bom, eu queria convidar, obrigado, César, pela entrevista, eu queria convidar todo mundo a ler esses livros, que eu tenho certeza que já se tornaram clássicos, tanto do cânone da literatura, quanto dessa leitura nova que tem, acho uma visão fresca, academicamente falando, sabe? Nova, fresca, interessante, muito legal. Adorei o fresco. Hã?
Adorei o termo fresco. Foi bom, porque a gente está nesse calor desgraçado e eu preciso de alguma coisa fresca. Uma água com gelo. Tem tudo a ver com a pose, com a frescura, com Bom, um pouco também o que eu tento fazer é um discurso acadêmico, mas não com toda a não. seriedade que a gente quer, e tentar fazer um pouco mais de leveza nele também. E eu gosto de você porque eu me identifico em muitos aspectos, assim, e um deles é essa ideia de querer ver, assim, como se fosse, claro que hoje a gente não, bom, sei lá, as pessoas modernas têm vinil, mas como se fosse um lado B, assim, sabe, de tipo, eu quero ver um autor clássico como Machado, mas um conto interessante, diferente e tal. Eu quero ver a Júlia Lopes de Almeida olhando para as vampiras, eu quero ver outra coisa. Isso eu acho tão moderno e legal, assim, muito legal mesmo. Então, adorei ter os livros na Alameda esse ano e espero que a gente se veja bastante, você venha para o Brasil num momento não tão quente, mais para frente, e que a Sim. gente vá para lá e para cá com os livros, para o peregrinismo. Isso, espero estar aí em abril, e é uma honra estar no catálogo da Alameda, que é sensacional. Ai, gente, te aguardo aqui para a festa da Alameda em abril, que vamos conversar de muitas vezes sobre essa festa aqui nesse saco de gatos. Mas te espero aqui em abril e obrigada pela entrevista e a gente se vê. Obrigadão Obrigado. pela Um entrevista e abraço. pelos livros da Alameda. Tchau.